SEAST critica nova divisão político-administrativa e recomenda a implementação urgente das autarquias. A mensagem consta do comunicado final da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, que decorreu em Malange. Curiosamente, o ano passado, o presidente da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, Dom José Manuel Imbamba, considerou positiva a proposta do Executivo sobre a nova divisão político-administrativa que, a seu ver, podia dinamizar o desenvolvimento e melhorar a qualidade de vida das populações. Dom José Imbamba falava na altura, no final de uma audiência que lhe foi concedida pelo governador provincial do Mochico, Ernesto Muangala. O prelado exemplificou a divisão político-administrativa da província do Mochico, a maior do país em termos de extensão territorial, com 223.023 quilómetros quadrados, como uma via que trará valências, disse na altura, para o desenvolvimento da região. Doutor Saluça, a seu ver, qual é o real posicionamento da SEAST? Bom, quanto à nova divisão político-administrativa e também sobre a implementação das autarquias? Bom, a Conferência Episcopal de Angola e São Tomé e Príncipe reuniu-se nos dias 28 de fevereiro de 2024, ou seja, do ano corrente, até o dia 4 de março e, portanto, em assembleia anual, não é? E várias foram as questões discutidas, quer no âmbito interno da própria Igreja, como também, claro, no que diz respeito à situação social e política do país. E por conta disso, fez sair em conferência de imprensa um relatório desta mesma reunião com recomendações, quer, claro, para a Igreja e como também recomendações para a sociedade, recomendações para o governo e, claro, de forma direta para o detentor do Poder Executivo, no caso o presidente João Lourenço. E o que é que de conteúdo saiu desta conferência de imprensa sobre as recomendações? Do ponto de vista político, social político, fez muita menção em relação à questão da fome, em relação, claro, da ineficácia das políticas ligadas à divisão política administrativa, que a conferência entende nunca terem sido eficazes e que era importante que de forma urgente se efetivasse a realização, claro, das autarquias em Angola. Com isso, os bispos apelam, o governo apelam os partidos políticos que compõem a Assembleia Nacional no sentido de tornarem possível de forma urgente, para usar mesmo a expressão que foi apresentada em conferência de imprensa, que é urgente a necessidade da realização das autarquias em Angola. Por quê? Porque os bispos entendem que com a realização das autarquias em Angola, poderá ser possível uma melhor gestão da coisa pública. Entendem também que com a efetivação das autarquias em Angola vai ser possível que muitos vícios sejam cortados e permitirá, claro, maior aproximação entre aqueles que detêm poder, claro, ao nível da descentralização política, e os cidadãos. Com isso, os bispos estão interessados, claro, que haja desenvolvimento, que hajam políticas públicas de proximidade, mais do que isso, que aqueles que detêm o poder nas circunscrições geográficas angolanas sejam, claro, aqueles que tenham merecido a vontade expressa dos cidadãos. Por quê? Porque, diferentemente do modelo de desconcentração política que é o vigente ainda na nossa configuração política, em que há uma hierarquia e uma subordinação quase que absoluta. Por quê? Porque o poder, em última instância, pertença do Presidente da República enquanto titular do Poder Executivo, que, tendo em conta, claro, as suas competências e até vontade pessoal, nomeia os ministros, nomeia os governadores, e estes, por sua via, nomeiam, claro, os administradores, quer municipais, quer comunais. E isso pressupõe que os cidadãos
perdem o direito de serem eles próprios, ao nível das suas circunscrições, definirem quem deve dirigir, quem deve gerir de forma particular um determinado município, uma determinada circunscrição geográfica. E com isso, claro, com esta reunião anual, os bispos apelam ao detentor do poder político, apelam aos deputados, de modo a que esse modelo seja ultrapassado. Por quê? Porque não conferiu bem-estar aos angolanos, não conferiu política de proximidade, não conferiu, claro, uma eficiência na gestão da coisa pública. Daí é que... Doutor Saluce, desculpa cortar o seu raciocínio, só aqui um ponto. Dom José Manuel Imbamba, pronto, a CEASTE, estou aqui só a tentar organizar o meu pensamento para me poder perceber da melhor forma possível. A CEASTE criticou neste comunicado final a nova divisão político-administrativa, mas o ano passado o presidente da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, Dom José Manuel Imbamba, considerou positiva a proposta do Executivo sobre a nova divisão. O que é que mudou de lá para cá? Para que, de forma, não sei se posso assim dizer, radical, mudasse de ideia, passa aqui o pleonasmo? Eu penso que provavelmente numa primeira instância a leitura não tivesse sido feita de forma muito exaustiva e hoje, claro, a compreensão é outra, tendo em conta a necessidade e urgência de se descentralizar o poder. Por quê? Porque as autarquias, diferentemente do modelo de divisão política administrativa, permitem descentralização em vez de desconcentração. E hoje, mais do que nunca, ao nível das discussões sobre a consolidação do Estado democrático e de direito, é fundamental que cada vez mais os Estados vão fazendo esforços ou devem fazer esforços no sentido de optarem pela descentralização, de modo a que haja reforço da democratização. Por quê? Porque a descentralização permite maior participação dos cidadãos, a descentralização permite políticas de proximidade, diferentemente da divisão política administrativa que, como já se disse aqui, ela, em vez de descentralizar o poder, ela permite ainda a concentração do poder e um modelo de centralização política, em que há uma individualidade, há uma pessoa que detém o poder de forma absoluta e que, tendo em conta as suas vontades, claro, pode desconcentrar esse poder, mas não dando autonomia àquelas pessoas que vão exercendo poderes ao nível das várias circunscrições geográficas. Daí é que, hoje por hoje, e tendo em conta, claro, o comunicado da CEASTE, eles dizem que é preferível que entre a divisão política administrativa e as autarquias, fundamental que se efetive de forma urgente as autarquias locais. Por quê? Porque elas, claro, à luz do artigo 52 da Constituição da República de Angola, vão permitir maior participação política. Elas vão permitir melhoria da gestão da coisa pública. Elas vão permitir, claro, políticas de proximidade. Portanto, nós entendemos que provavelmente no momento em que Dom José Manuel Imbamba terá se pronunciado naqueles termos, não terá tido uma visão mais extensiva sobre aquilo que ia ser de facto o meandro da divisão política administrativa. E hoje, depois de várias discussões sobre essa proposta de dividir ainda mais os municípios e províncias angolanas, compreende-se que pela extensão, pelo engordar da administração pública, que pode ser uma realidade se eventualmente a divisão política administrativa se concretizar, o preferível é optar pelas autarquias locais, porque vão permitir um poder mais descentralizado e um poder que permita com que os cidadãos participem ainda mais ao nível das coisas que dizem respeito à coisa pública. E é óbvio que as autarquias locais são claramente aquilo que os angolanos necessitam. Por quê? Porque hoje compreende-se que a fome é cada vez mais agudizante. Hoje compreende-se que o modelo de gestão, organização do Estado fracassou. Hoje compreende-se que é mais do que um imperativo que os cidadãos estejam próximos daqueles que governam e que os que governam, para manterem-se no governo... Saluce, mas o objetivo da nova divisão político-administrativa também passa por aí, aproximar os cidadãos a quem governa. Mas não darão o direito do cidadão de escolher quem o governa na sua localidade, na sua circunscrição. Ou seja, por exemplo, admitamos que nós somos munícipes de Viana e, portanto, teremos sempre
sempre em Viana um administrador que não seja eleito por nós, vai ser sempre nomeado à luz, claro, do modelo atual. E com as autarquias, é claro que isso quase que é eliminado, embora aqui também a possibilidade de existir um fincapé por parte de uma representação do Estado à luz da famosa tutela do mérito, que eu não sei como é que vai acontecer, porque era importante, claro, à luz da descentralização política, permitir mesmo a autonomia real, efetiva aos órgãos do Estado, ou seja, às autarquias locais. O que as autarquias fazem é muito bem diferente do que acontece ao nível da divisão política administrativa. Por quê? Porque há um deslocar do poder. O poder não é demandado a partir de uma estrutura vertical, de forma verticalizada. Não. Há aqui horizontalidade que faz com que haja partilhas de poder entre, claro, o detentor do poder político a nível central e as formas circunscritas, as formas locais de poder que vão ser as autarquias locais. Daí é que existir mais vantagens em relação às autarquias do que propriamente às divisões políticas administrativas, porque estas não conferem maior participação dos cidadãos, estas não conferem que ao nível das circunscrições geográficas os cidadãos tenham indivíduos que exerçam poder que tenham sido eleitos, estas não permitem que haja maior aproximação do ponto de vista de governação e não permitem, claro, uma maior participação nas questões que dizem respeito à comunidade, de modo a que elas sejam resolvidas de forma rápida, eficiente e, claro, à luz das exigências do contexto. Hoje, por exemplo, se tivermos um problema ao nível do município de Viana, há aqui o cumprir, do ponto de vista burocrático, de procedimentos que demandam, claro, de uma posição ao nível do poder central. Com as autarquias, nós vamos ter autonomia sobre a realização e, claro, a efetivação, a resolução de determinados problemas locais que vão ser competências exclusivas das autarquias locais. Hoje não, hoje são competências do poder central, hoje não dependem inteiramente do administrador. O administrador tem que escrever para o governo provincial, o governo provincial também tem que escrever para a presidência da República, o titular do poder executivo. Só depois disso é que se consegue encontrar uma solução, se consegue encontrar formas ou mecanismos de se resolverem os problemas. Agora, à luz das autarquias locais é bem diferente. Problemas prementes, problemas que exijam respostas imediatas vão ser claramente resolvidos de forma célere. Por quê? Porque serão da inteira responsabilidade das autarquias locais. Por isso é que, claro, nós compreendemos a importância das recomendações da SEAST e elas fazem jus às nossas várias necessidades, quer políticas, quer sociais, atuais, e que é mais do que urgente que comecemos a pensar na efetivação das autarquias em Angola como forma de democratizar ainda mais o Estado e como forma de permitir que os problemas prementes dos cidadãos ao nível das suas circunscrições sejam resolvidos sem que haja uma dependência do poder central, mas que, claro, seja da responsabilidade do poder descentralizado do Estado. Portanto, daí é que é preferível, como diz o próprio comunicado da SEAST, que entre a divisão política administrativa se paute pelas eleições autárquicas e que elas de forma urgente devam ser realizadas, devam ser efetivadas, claro, para o bem-estar de todos.